para esse caso, né, que a gente está tratando, as equações de Navier-Stokes podem se simplificar para isso aqui. Uma conservação de massa, né, como eu estou só em 2 dimensões, eu vou ter só esses 2 termos, e uma conservação de quantidade de movimento na direção x. Né? Então, eu tenho a convecção de vecção, eu tenho o meu termo de pressão, a minha fonte de pressão, e eu tenho a minha difusão. Tudo ocorrendo ao mesmo tempo. O que eu tenho de condição de contorno para esse meu problema? Né? Eu tenho que a velocidade para qualquer x no y igual a zero, ou seja, encostado no meu plano, a minha velocidade é zero. A minha velocidade para qualquer ponto de x, quando o meu y tende a infinito, ou seja, quando eu estou suficientemente longe da minha placa, né, a minha velocidade é a velocidade do fluxo livre. Se eu estou em outra posição, dentro ali da camada limite, a minha velocidade em y vai ser uma função só de y, ou seja, eu vou ter um perfil de velocidades dependente apenas de y. Isso é característica do fluxo laminar. E eu vou considerar que a minha velocidade v, né, para qualquer posição é zero. Para qualquer posição na parede é zero. Quer dizer, eu não tenho sucção ou injeção de fluidos. Essas são as condições de contorno que a gente tem para trabalhar com as equações de Navier-Stokes. Blasius, em 1908, ele propôs que esse problema, né, a solução dessas equações de Navier-Stokes, poderiam ser resolvidos por similaridade. Similaridade a gente tratou na aula passada, né? E ele chegou para essa função de eta, onde eta é o psi sobre raiz de ni vx, e o eta é y raiz de v sobre ni x. Tá? Então, ele fez todo aquele trabalho de similaridade, parecido com o que a gente fez na aula anterior, e chegou nesses sistemas aqui, né? Então, equação de Blasius. Ele definiu, então, um f de eta, que é igual a psi sobre raiz de ni vx, onde o eta é igual a y raiz de v sobre ni x. E aí ele aplicou essas definições nas equações de Navier-Stokes, né, na conservação de massa e na conservação de quantidade de movimento na direção x. Então, conservação da quantidade de movimento na direção x. Então, eu tenho u, derivada de u em relação a x, mais v, derivada de u em relação a y, é igual a menos 1 sobre ρ, derivada de p em relação a x, mais mi sobre ρ, derivada segunda de u, em relação a y2. Lembrando que mi sobre ρ é o nosso ni, a nossa viscosidade dinâmica. O que ele precisou fazer, então? Ele precisou encontrar cada um desses termos. Né? Eu vou fazer de uma maneira meio resumida. Né? Por exemplo, para calcular o u, lembra que u é definido como derivada de psi em relação a y, né? Então, eu preciso pegar esse psi, derivar ele em relação a y. O psi, ele é f vezes isso, né? Então, derivada em relação a y de f raiz de ni vx. Isso aqui não depende de y, então ele sai da derivada. Raiz de ni vx, derivada de f,
em relação a y. Eu preciso calcular essa derivada aqui, né? Derivada de f em relação a y é igual a derivada de f em relação a eta vezes a derivada de eta em relação a y. A derivada de eta em relação a y é só isso aqui, né? Porque o y está elevado a 1, ele simplesmente some. E isso aqui eu vou chamar de f', tá? Então, isso aqui é igual a raiz de v sobre ni x vezes f', né? Só que o meu u vai ser isso vezes isso. Quer dizer, u é igual a raiz de ni vx que multiplica raiz de v sobre ni x f'. Corta isso aqui, vai ficar v f'. Né? Seguindo um raciocínio similar, dá para chegar no u, no v, então v menos a derivada de psi em relação a x, e aí fazendo as contas, já vou dar direto resultado, isso aqui é 1 sobre 2, raiz de ni v sobre x, que multiplica eta f' menos f, né? Aí eu vou ter que encontrar as derivadas. Eu já vou pôr direto o resultado para na hora que vocês forem tentar fazer. Derivada de 1 em relação a x. Isso aqui dá menos v eta sobre 2x. F duas linhas. Derivada de v em relação a y é v eta sobre 2x. F duas linhas. Obviamente, a soma desses dois tem que ser igual a zero, né, para conservar a massa. Então, aqui já está provado. Aqui o que está faltando? A derivada de u em relação a y. V, raiz de v sobre ni x. F duas linhas. E a derivada segunda na verdade, ni vezes a derivada segunda de u em relação a y2 é igual a v ao quadrado sobre x entre 3 linhas. Bom, na hora que vocês pegarem para estudar, vocês abram cada um desses termos, desenvolvam todos eles, vocês vão chegar mais ou menos não, exatamente nesses itens. Na hora que eu aplico a equação de conservação de massa, a gente vê que a soma desses dois dá zero, então a equação está satisfeita. Na hora que eu aplico a conservação de quantidade de movimento, eu vou cair numa expressão 2f 3 linhas mais f duas linhas igual a zero. Quer dizer, eu tenho uma equação diferencial que eu preciso resolver, né? Esse aqui é o que eu vou chamar, então, de equação de Blásios. E como é que eu vou resolver essa equação? Eu preciso aplicar alguma técnica que me permita encontrar, né, todos os coeficientes necessários. Esse problema ele é muito parecido com o que a gente fez na aula passada, né? Deixa eu voltar no slide que eu acho que eu tenho. Então, com toda essa manipulação, a gente chega nessa forma, né, da expressão, e as minhas condições de contorno são as seguintes. Que o f' de zero tem que ser igual a zero, tá?
O f' de infinito tem que ser igual a 1, essa aqui é a minha solução externa. O meu f de 0 é igual a 0, né? E o meu v de x de y igual a 0, que tem que ser igual a 0, ela já é satisfeita pela similaridade, né? Lembrem-se que o método da similaridade ele diminui uma expressão e uma condição de contorno do problema. Então, nesse caso, essa condição já está satisfeita. Eu preciso, com essa expressão, satisfazer essas três. Qual é o problema? O problema é que eu tenho uma condição de contorno no infinito. E para eu resolver isso de maneira numérica, normalmente eu não tenho muita condição de fazer, né? Então, como é que eu vou resolver esse problema agora? Então, eu preciso resolver, né, 2 f 3 linhas mais f que multiplica f 2 linhas é igual a 0. Eu vou chamar um w o meu f', né? E eu vou reescrever a minha função em termos desse w. Então, aqui é a solução numérica, né? Solução numérica dessa expressão. Então, eu vou ficar com 2 w 2 linhas mais f w' é igual a 0. Aí eu vou criar um L, que vai ser meu w'. E aí eu vou ter, então, que 2L' mais FL é igual a 0. Então, eu tenho que resolver meu sistema para 3 variáveis, né? Eu vou ter que derivar aqui, pegar a derivada de f. E isso aqui vai ser simplesmente igual ao meu w, né? Então, eu vou criar lá uma gf, que vai depender do meu si f w L. Ele vai ter que receber todos esses valores. O meu w', ele vai ter que receber o meu L, né? Mas eu vou criar uma função GW, si f w L. O meu L', né? Eu vou isolar o L', ele vai receber menos f L sobre 2. Eu estou isolando aqui o L'. Meu GL vai ser uma função de todas essas variáveis. Né? Eu estou formalizando o meu problema, que ele tem derivadas de ordem superior, para que eu possa resolver usando o método de Runge-Kutta, que permite que eu tenha só primeira ordem. Né? O que eu tenho de condições de contorno? Né? O meu f de 0 é igual a 0. O meu f' de 0 é igual a 0. Né? Então, já que meu f' de 0 é igual a 0, o meu w de 0 é igual a 0. Além do mais, eu não sei quem é o L de 0, mas eu sei que o meu w de 1, ele tem que tender a 1, né? Certo? Desculpa, meu w de infinito, perdão. Meu w de infinito tem que tender a 1. Então, como é que eu vou resolver isso? Da mesma forma que na aula passada a gente resolveu o problema de Riemann, né? Eu vou usar um programa onde eu tenho que resolver essas equações de maneira numérica, usando o método lá de Runge-Kutta, de quarta ordem, e eu vou ter que chutar valores de L0, né? Então, esse aqui vai ser chute, até que eu faça com que esse W tenda a 1 para o infinito. Então, aqui está o programa, né? Ele é exatamente a mesma coisa do que a gente discutiu na semana passada. Como eu tenho o mesmo número de variáveis, inclusive a formulação do Runge-Kutta é a mesma coisa, tá? Eu defino ali as minhas funções gf, gw, gl, né? Ele vai depender de x, f, w e l, ou psi, né, na verdade.
e ele vai retornar cada uma desses valores. Observem que o GF retorna o W, o GW retorna o L, e o GL retorna menos F sobre menos F vezes L sobre 2, conforme a gente mostrou no papel. Aí eu tenho a implementação do Runge-Kutta, eu preferi fazer na mão, né? Provavelmente existe alguma função que faça isso automático no Python, mas eu quis fazer isso na mão. Eu dou um x mínimo e um x máximo, que são os limites que eu quero colocar no gráfico, e eu dou um chute inicial para aquele L0. Né? Se eu rodar só até aqui o meu programa, ele vai traçar os gráficos aqui para a gente. Né? Então, o F é essa linha azul, o F' é esse número aqui, e o F duas linhas é esse de baixo aqui. Né? A gente consegue logo observar que não está indo, né, para o que a gente esperava. A gente consegue ver que as condições no contorno do zero estão corretas, mas no infinito não estão. Esse aqui tinha que ser 1. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso chutar valores para o L0, né, vários valores, até tentar encontrar alguma coisa que faça sentido. Ao invés de sair chutando, né, eu posso simplesmente usar o método de Newton-Raphson. No caso, de novo, eu preferi implementar na mão esse método do que usar alguma função pronta. Eu poderia ter usado alguma função do SciPy, por exemplo, mas fazendo isso, eu consigo encontrar o valor de F3 linhas de zero, na verdade F duas linhas, né, de zero, né, 3, que faz com que isso aqui tenda a 1 no infinito. Né? Então, como a gente já fez na aula anterior, eu escolhi um valor, eu escolhi uma função objetivo baseada nesse ponto aqui. Tudo bem? Quando eu tendo para infinito, quando meu x ou meu eta tendem a infinito, o meu f' tende a 1, conforme a minha solução de contorno, condição de contorno. Beleza? Então, a gente chegou aqui nesse gráfico, eu não entrei em detalhes, porque é a mesma coisa que a gente fez na aula anterior. Então, esse F duas linhas vai ter esse valor aqui. A espessura da camada limite, ela é proporcional ao F'. Né? Quando esse F' tende a 0,99, eu consigo observar o eta igual a 5. Como é que eu observo isso? Usando essa tabela aqui, né? Veja que essa linha amarela laranja é o eta igual é o eta, né? E essa linha azul é o f. Se eu pegar a distância entre eles, né, eu vou ter aquele valor. No caso, eu estou interessado em quando eta, quando f vale 0,99. Né? Quando u vale 0,99 de U0, ou quando o f' vale 0,99. Nesse caso, eu consigo achar o valor de eta igual a meio. Ou eu posso usar uma outra forma de usar o Newton-Raphson, né, mais uma vez, e eu consigo achar esse x máximo aí, né? Então aqui eu estou usando a otimização ali 4.9, 4.91, que na verdade é bem próximo, né, desse valor aqui. Tudo bem? A tensão de cisalhamento na parede, né, ela vai poder ser calculada aí como μ derivado de 1 em relação a y. Né, essa derivada vale isso aqui, raiz de v ao cubo, porque era raiz de v sobre x vezes v, né, tá certo? Vezes esse f duas linhas aqui, de 0, que é quem a gente achou aqui. Tá? Eu posso reescrever isso aqui em termos de ρ v quadrado sobre o Reynolds em x. Lembrando, esse Reynolds em x, ele usa o x como comprimento característico. Tá? Então, a tensão de cisalhamento na parede pode ser calculada com essa expressão. A força do
de arrasto, né, vai ser dada aí como integral desse tal em dx, né, integrar desde o zero até o L, que é o comprimento da minha placa, vai dar esse valor, e um coeficiente de arrasto, lembrando, definido dessa forma, né, FD sobre ρv quadrado sobre 2 vezes L, esse valor vai ficar 1,3 vezes sobre Reynolds X. Vejam que nesse caso, tanto a força de arrasto quanto o coeficiente de arrasto, eles não são iguais a zero, né? Eles são valores finitos conforme previstos aí pela equação de Blasio, pela solução, né, da equação de Blasio. Tudo bem, gente? Conseguiram acompanhar? Essa ideia da camada limite que o Prandi te trouxe, né, foi suficiente para provar que existia, sim, né, que dava para modelar a questão da força de arrasto, considerando aí o conhecimento de mecânica de fluidos, que o modelo de escoamento potencial não era suficiente porque ele não considerava toda a física. Até então era o que eles tinham, né, mas foi mostrado que precisava avançar nas equações diferenciais para isso.